O Fluminense ganhou um reforço nesta sexta-feira, dia 10 de julho de 2026. É dele, vocês já viram na capa, está falando aqui sobre Agostinho Canóbio. Então a primeira pergunta que eu faço pra você é: você gostaria que o Canóbio continuasse no Fluminense? Porque eu mesmo cheguei a afirmar aqui que eu tinha a percepção de que o Canóbio não voltaria após a Copa do Mundo, tá? Que ele tinha mercado internacional. Eu acreditava que o Uruguai pudesse ir um pouquinho mais longe e que com isso o Canóbio teria uma participação maior na Copa do Mundo, iria se valorizar e o Fluminense iria negociá-lo, porque assim como o Facundo Bernal, o Canóbio é um jogador que os empresários colocam aí, ó, oferecendo para tudo que é lado o tempo inteiro. O River Plate, inclusive, já fez proposta, ou sondou, pelo menos. O Fluminense, o presidente Matheus Montenegro negou, numa última entrevista, que teria recebido uma proposta no papel pelo Canóbio, mas eu realmente achava que ele não fosse voltar mais. Voltou. Se apresentou hoje. Já iniciou os treinamentos. Não com os companheiros ainda, né? Fez lá os testes fisiológicos, fez os testes físicos e deu algumas voltas deu uma corridinha, né? Umas voltas em torno do campo, tá? Para poder se começar o seu recondicionamento. André, o Canóbio, ele vai jogar contra o Bahia depois de amanhã, amistoso, segundo amistoso do Fluminense no Maracanã, depois de ter vencido o Nova Iguaçu por 6-1. O Fluminense enfrenta o Bahia no próximo domingo, às 4 horas da tarde, no Maracanã. Ele vai poder jogar? Não, claro que não. A dúvida é se o Thiago Silva vai participar desse amistoso contra o Bahia ou não. O Canóbio chegou hoje. Vai ficar aí. Eu acredito até. É porque o Canóbio é uma máquina, fisicamente falando, né? Ele teve só 10 dias de férias depois de disputar a Copa do Mundo. Há uma teoria na preparação física que o atleta ele precisa da quantidade de treinos, a mesma quantidade de treinos dos dias que ele ficou parado. Ou seja, o Canóbio parou 10 dias. Em 10 dias, teoricamente, ele já iria recuperar o condicionamento que ele estava antes de parar. Então, eu acho que tem uma possibilidade, sim, apesar do período ser menor, a gente está falando de 8 dias, do Canóbio jogar contra o Red Bull Bragantino na próxima sexta-feira, mais precisamente daqui a uma semana, na volta do Fluminense ao Campeonato Brasileiro. Eu acho que existe, sim, essa possibilidade, tá? Acho que existe. Pequena, mas existe, porque o Canóbio é uma máquina, fisicamente falando. E se ele não ficou 100% parado, pode ser que ele consiga agregar. E, Dezão, o que muda no time do Fluminense com o Canóbio? Primeiro eu fiz uma pergunta pra você. Você gostaria que o Canóbio continuasse no Fluminense? Eu vou lançar uma enquete na aba posts aqui do Instagram, daqui do YouTube. Vou lançar no Instagram também. Mas pra vocês aqui do YouTube, antiga aba comunidade, né? Que agora é a aba posts. Eu vou lançar uma enquete ali e quero que você responda. Se você quer que ele continue ou não. Ele continuando, o Canóbio, ele é titular desse time do Fluminense? Deixa a tua opinião na enquete também, tá? E eu fiz algumas anotações aqui de coisas que o Canóbio... Primeiro, o que ele entrega, né? O que o Canóbio entrega pro Fluminense? Qual a importância do Canóbio pro Fluminense? Artilheiro, ele não é, né? Fazedor de gols, ele não é. Mas o Canóbio entrega intensidade. Valeu, meu brother! Né? Tamo junto! Valeu, meu brother. Tamo junto. Um abraço pra você. Intensidade ele entrega. O Canóbio é um jogador super intenso. Concorda comigo? Recomposição. Recomposição defensiva é algo que o Canóbio entrega também. Velocidade. Eu já debati isso algumas vezes com alguns amigos. O Canóbio é veloz ou não? O Canóbio é rápido, mas ele é mais explosivo. Né? Eu acho o Canóbio ele muito mais com uma explosão, uma velocidade num curto período, num curto espaço, né? Do que propriamente um atleta veloz. Se você comparar ele com o Serna, com o Soteldo, que realmente são atletas mais velozes, você vai ver que o Canóbio, como é que eu posso dizer? A principal característica dele não é a velocidade. Ele é rápido, não tô falando que ele seja lento não, tá? Mas eu não consigo imaginar o Canóbio como um velocista, por exemplo. Não vejo essa característica de ser um velocista. Mas ele é veloz. Tem uma explosão muito grande e isso é o que mais caracteriza ele, na minha opinião. Profundidade. O Canóbio já não dá tanta profundidade assim ao time do Fluminense, né?
É uma coisa que eu reclamo muito. Na Copa do Mundo ele mostrou muito sobre isso. Ele tem a possibilidade de ir até a linha de fundo e ele nunca vai. Inclusive os adversários, quando estudam o Fluminense, e no caso da Copa do Mundo estudaram o Uruguai, deram o fundo todo do campo, lá ele, deram o fundo do campo, pro time do Uruguai, porque sabe que ele não vai. Às vezes o lateral do Uruguai, o Varela, que é até do Flamengo, ia na linha de fundo e o Canóbio não ia. Ataque ao espaço. O Canóbio faz bastante ataque ao espaço vazio, né? E pressão na saída de bola adversária também é um ponto positivo do Canóbio. Dito tudo isso, intensidade, recomposição, velocidade mais explosão, ataque ao espaço e pressão na saída de bola adversária, eu considero que dentro desse elenco do Fluminense, o Canóbio tem que jogar, tem que ser titular. Mas, André, qual seria o ataque titular? Pois é, aí nós temos um problema, né? Porque, inclusive, vai ser o tema da live de logo mais à noite. O Zubeldia testou o Hulk como centroavante. Ele colocando o Hulk como centroavante, ele tem o Canóbio pela direita e tem o Savarino pela esquerda, inclusive que jogou muito bem no último jogo, mas não pela esquerda. Savarino jogou muito bem, pra mim foi o melhor do jogo, não só pelos 2 gols, mas por toda a participação na vitória do Fluminense. O Savarino jogou pela direita. Mas ok, Savarino pela esquerda, Canóbio pela direita e o Hulk centralizado. E o John Kennedy, aonde fica? Aí você pode falar, Dezão, no banco de reservas. Não. Eu discordo. Eu acho que o John Kennedy, ele tem tudo pra ser titular dessa equipe. Ele merece ser titular dessa equipe do Fluminense. Agora, não tem vaga pra todo mundo, né? Hulk, Savarino, Canóbio, John Kennedy, não tem vaga pra todo mundo. O meu jeito, que eu acho melhor, não sou treinador, tá? Sou torcedor, não sou especialista. Dentro do meu pequeno conhecimento de futebol, deu até um soluço agora. Eu colocaria esse time do Fluminense pra jogar no 4-4-2. Eu utilizaria no meio-campo Martinelli e Hércules, Lúcio e Savarino, e no ataque eu colocaria Hulk e John Kennedy. Mas aí o Canóbio também não teria espaço. E o Canóbio tem que jogar, André? Bom, pensando que o Fluminense não tem um primeiro volante, pensando que o Fluminense defensivamente ele é vulnerável por ter zagueiros de baixa qualidade, tudo bem que agora tem o Thiago Silva, mas ele não vai jogar por 2, vai ser Thiago Silva e Freitas, não porque eu quero, mas sim porque o Zubeldia quer, não vai ser o Milan, não vai ser o James, vai ser o Freitas. A gente vendeu o único primeiro volante útil que a gente tinha, que era o Bernal. Com todo respeito, mas eu não gosto do jogador Otávio, das qualidades do Otávio. Então o Fluminense hoje tem uma vulnerabilidade na primeira volância. Vai jogar o Martinelli, que é um excelente jogador, mas não é um exímio marcador. Você abrir mão do Canóbio, que tem aqui, eu até notei aqui, uma excelente recomposição, uma alta marcação na saída de bola adversária, pressão pós-perda, você tira o Canóbio do time, aí o Fluminense vai ficar muito frágil defensivamente. Como é que o Zubeldia vai fazer para encaixar todo mundo? Eu não sei. Eu sei que anotei aqui as características, tá? Do Canóbio jogando com o Hulk. Né? O Canóbio jogando lateralizado, o Hulk é um jogador que gosta de jogar centralizado e foi ali que o Zubeldia escalou ele contra o Nova Iguaçu, e acho que o Canóbio, se ele der um pouquinho mais de profundidade nesse time do Fluminense jogando aberto, ele vai trair uma marcação especial para ele, abrindo espaço para o Hulk poder ter liberdade para fazer o que ele mais gosta, que é a finalizar, tanto de dentro quanto de fora da área. Então eu acho, cara, que é uma dupla que tem tudo para encaixar. Hulk mais Canóbio, mais Savarino. Mas eu acho que tinha que ter o John Kennedy nesse time também. Só que tem o Lúcio. Ou seja, alguém vai sobrar. Aí a pergunta que eu faço pra você é: quem vai sobrar nesse time do Fluminense? Quem você tiraria? Bom, o Hulk é a estrela máxima desse time, né? Ele não vai sair. Canóbio vai ficar de fora. Vai tirar o Savarino, cara. Vai botar o Savarino no banco. Vai tirar o Lúcio, que é a cabeça pensante desse time. Ou vai sobrar pro JK? Pô, mas aí eu acho muito injusto, né? O JK tá fazendo a melhor temporada da vida dele, na minha opinião.
a importância dos gols dele contra, em 2023, contra o Boca, contra todos os nossos adversários na fase de mata-mata da Libertadores, não se discute. A importância dos gols dele em 2023 são incomparáveis com os gols que ele está fazendo em 2026. Mas em termos de quantidade, ele, em 6 meses, já fez mais gols do que ele fez em 2023 inteiro. Tudo bem que em 2023, durante muitos jogos, ele não era titular, né? O Cano era titular e nem sempre os dois jogavam juntos. Enfim, qual é a tua opinião? Isso aí é um quebra-cabeça que o Zubeldia vai ter que resolver, né? O importante é que isso aqui não é um problema, tá? Isso é a solução. A gente está discutindo, a gente está debatendo sobre o Fluminense ter várias opções para poder colocar no ataque e ver qual vai dar o melhor encaixe. Né? Então, deixa a tua opinião aqui nos comentários. Se você fosse o Zubeldia, o que você faria? Opina aqui. Até que rimou, né? Se você fosse o Zubeldia, o que você faria? Isso não é um problema, tá? Isso é ótimo. O problema é quando falta opção, é quando você não tem ninguém. Quando você tem várias opções, aí cabe ao treinador, que é muito bem pago para isso, resolver o nosso problema pra gente, tá bom? Muito obrigado você que chegou até aqui. Se não tiver deixado aquele likezão maroto, dá aquela moral pro Dezão, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se encontra no próximo vídeo ou live por aqui. Valeu? Fique com Deus, forte abraço, saudações tricolores e até a próxima.